E o Flamengo precisa abrir o olho. Situação envolvendo Fabrício Bruno, goleiro Agostinho Rossi, o Flamengo que é conhecido como o bicho papão das janelas de transferências, precisa ficar de olho para não ser papado, hein? Clubes europeus estão vindo com tudo, promete realmente vir com tudo para tirar o zagueiro Fabrício Bruno do Flamengo. Martín de Michelis, técnico do River Plate da Argentina, olha só, hein? Pede à diretoria do clube argentino a contratação do goleiro Agostinho Rossi do nosso Mengão queridão, segundo o portal argentino. Eu vou trazer todos os detalhes para vocês. Gabigol, mesmo suspenso, está inscrito na Conmebol Libertadores da América. Foi divulgada a lista aí, o Flamengo divulgou a lista dos inscritos para a Copa Libertadores da América, para a primeira fase aí do Flamengo, na verdade, na fase de grupos. O Flamengo vai estrear na Libertadores na próxima terça-feira. Eu vou trazer todos os detalhes para você. Decisão do Campeonato Carioca. Fica coladinho comigo, tem muita coisa boa pra gente conversar, então não perde nada. Já cola comigo, aproveita. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu convido você a se inscrever, ativar o sino da notificação, deixa teu like marotaço nesse vídeo e compartilha esse vídeo com essa nação maravilhosa. Bom, já começo falando sobre a decisão do Campeonato Carioca, porque, paz, eu vou falar para vocês, a procura dos ingressos não é tão grande assim nesse exato momento. Existem ingressos disponíveis em todos os setores. Vale lembrar que o mando de campo desse primeiro jogo, neste próximo sábado, às 17 horas, no Maracanã, o mando de campo é do Nova Iguaçu. Flamengo e Nova Iguaçu, o mando de campo é do Nova Iguaçu. E os valores também da entrada, tá considerado alto, sim, com certeza. Até o presente momento, foram vendidos pouco mais de 20 mil ingressos. Então, existem muitos ingressos. Olha só, o setor norte, setor norte até o Maracanã Mais, que é destinado à torcida do Flamengo. Setor norte, R$ 140 a entrada, tá? Meia entrada R$ 70. O setor sul, R$ 140 a entrada, meia entrada R$ 70. Já o leste superior, R$ 150, meia entrada R$ 75. Leste inferior, R$ 200, a meia entrada R$ 100, perdão. Oeste inferior, R$ 240, meia entrada R$ 120. Maracanã Mais, R$ 600 a entrada, meia entrada R$ 337,50. O setor sul, que é destinado à torcida do Nova Iguaçu, custa aí R$ 140 e a meia entrada R$ 70. Vale lembrar que nesse jogo de ida, os sócios torcedores do Flamengo pagam o valor da meia entrada de cada setor, que vai de 70 a R$ 337,50. O preço é absurdo, né? Apesar de o mando de campo ser do Nova Iguaçu, o preço está lá em cima. O preço está lá em cima. Para um jogo como esse, é uma final, uma decisão, tudo bem. Mas é um campeonato carioca, gente. A torcida quer festejar, a torcida quer marcar presença no sábado, 17 horas da tarde. Eu acho que se fosse um jogo no domingo, talvez até poderia ter mais setores aí já lotados. Mas nesse exato momento, nenhum setor ainda foi esgotado. Essa é a informação que temos. Flamengo e Nova Iguaçu, primeiro jogo, jogo de ida, neste sábado, às 17 horas, horário de Brasília. O segundo jogo acontece no domingo, dia 7, também no mesmo horário, já foi definido, às 17 horas, horário de Brasília. Esse jogo poderia acontecer no domingo, só que não vai acontecer no sábado, porque no domingo o Flamengo já viaja com a delegação para a Colômbia, aonde enfrenta o Milionários da Colômbia pela primeira partida da fase de grupos da Copa Libertadores da América na próxima terça-feira, dia 2. Por se falar em Libertadores, o Flamengo já divulgou a lista de inscritos para
a fase de grupos da Copa Libertadores da América e a surpresa é Gabriel Barbosa, hein? Mesmo suspenso, Gabigol está inscrito na Copa Libertadores da América. Vamos lá trazer a lista aqui rapidinho para vocês. Olha só, Rossi Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Eric Pulgar, Ayrton Lucas, Luiz Araújo, Gerson Pedro, Gabigol, Everton Cebolinha, De Arrascaeta, Fabrício Bruno, Matias Vinha, Nicolás de la Cruz, Lohan, Matheus Gonçalves, Alan, Davi Luiz, Lucas Furtado, garoto aí, goleiro Lucas Furtado, Matheus Cunha, Verton, Bruno Henrique, Daniel Cabral aí também sendo inscrito, garoto que vem aí, né, passou mais de ano aí se recuperando, agora está de volta, vamos torcer aí para que ele consiga dar a volta por cima aí, Daniel Cabral, volante, Vitor Hugo, Cleiton, Ryan Lucas, Zé Wellington, Felipe Tereza da Mata, também aí, garoto contratado agora, já nesse 2024, já tem sendo inscrito na Conmebol Libertadores da América para o time principal, Santiago, Wesley, Carbone, Germano, Pedro Estevão, Igor Jesus, Diogo Alves, Diegão, Daniel Salles, Everton Araújo, Lucian Chola, Caio Garcia, Iago, Lucas Alcélio, João Vitor, Daniel Rogério, Wallace Rian, Wellington e Caio Baroni. Tá aí, né, a lista de jogadores inscritos para a Conmebol Libertadores da América de 2024. Gabigol, mesmo suspenso, está inscrito na Conmebol Libertadores da América. Bom, vamos torcer para que dê tudo certo. Mengão queridão no sábado, decisão contra o Nova Iguaçu, primeiro jogo. No domingo viaja, na terça-feira tem o jogo contra o Milionários da Colômbia. Lembrando que é lá na altitude, mas vamos torcer para que dê tudo certo aí, uma vitória bacana do nosso Mengão queridão. Mudando de assunto, vamos falar sobre reunião que foi marcado para o dia 1º de abril, na próxima segunda-feira. O Conselho Deliberativo do Flamengo convocou reunião para o dia 1º de abril para voltar o acordo com o BRB, com o Flamengo por 24 meses, olha só, 24 meses, ou seja, 2 anos, para exibir a marca na propriedade omoplata do uniforme das seguintes equipes: futebol profissional masculino de campo, futebol profissional feminino de campo, futebol de base masculino sub-17 e sub-20 e futebol de base feminino sub-17 e sub-20. Informação que foi trazida aí pelo nosso colega jornalista Vene Casagrande. Segunda-feira tem mais uma reunião e mais uma votação no Conselho Deliberativo do Flamengo para o BRB ser aprovado aí para estampar suas marcas nas equipes profissionais e também de base sub-17 e sub-20. Bom, mudando de assunto, vamos falar sobre mercado da bola, porque o Mengão queridão é conhecido como o bicho papão na janela de transferência. A gente vê que os clubes ficam tudo aí, ó, cirmadaço com o nosso Mengão queridão, principalmente agora, hein? Dia 1º vai abrir uma janela de transferência especial e os clubes brasileiros estão de olho na butuca, estão de olho, meus amigos, porque o Flamengo promete aí tirar ao menos 1 ou 2 jogadores de alguns clubes desses aí. Mas se falando sobre bicho papão, o Flamengo precisa ficar de olho, de butuca ligada, para não perder seus principais atletas. Vou falando agora sobre Fabrício Bruno, que está sob olhares de agentes de clubes do futebol europeu, segundo o jornalista André Hernan, lá do UOL Esporte. Ele trouxe o seguinte, olha só: Fabrício Bruno chamou a atenção de muitos agentes que quiseram saber quem é. Foram perguntar, consultar quem é esse zagueiro. Zagueiro alto, boa saída de bola, bom posicionamento e boa postura. Zagueiro sério. Não mercado grandes da Europa, mercados médios. Mas o Fabrício Bruno despertou interesse, sim, de alguns agentes que estavam nas 2 partidas, ou seja, nos 2 jogos da seleção brasileira, que contra a Inglaterra e contra a Espanha, vitória do Brasil contra a Inglaterra e empate contra a Espanha, inclusive ontem, nessa terça-feira, 3-3, Brasil e Espanha, e o Fabrício Bruno foi titular absoluto nessas 2 partidas da seleção brasileira, o que vem chamando a atenção, posso falar assim, né, o Fabrício Bruno pode, ó,
escorrer pelas mãos e deixar o Flamengo, hein? De deixar o Flamengo, porque dentro do futebol europeu hoje existem jogadores acima de 28 anos jogando em alto nível e o Fabrício Bruno tem chamado a atenção do mercado europeu, principalmente agora depois de sua passagem pela seleção brasileira. Eu posso falar assim, o Dorival Júnior colocou um passaporte quente nas mãos de Fabrício Bruno, hein? Vamos ficar ligado aí, o Flamengo precisa ficar de olho, ó, porque senão acaba perdendo o Fabrício Bruno. Mas eu gostaria de saber de você, torcedor Bruno. Você, sendo a diretoria do Flamengo, você negociaria o Fabrício Bruno? Chegar uma proposta bacana, agora na janela do meio do ano, quem sabe? Você negociaria? Fique à vontade, deixa aqui nos comentários a sua opinião e por quanto mais ou menos você abriria conversas para negociar o Fabrício Bruno. Eu vou falar aqui da minha opinião. Por menos de 15 milhões de euros não abriria conversa. De 15 a 20 milhões de euros eu negociaria o Fabrício Bruno. Talvez negociaria o Fabrício Bruno, até porque temos aí o Léo Ortiz também, já sem contratado agora, mas vida que segue, o Flamengo precisa ficar de olho para não perder de graça esse nosso zagueiraço aí, essa é a verdade. Falando sobre Fabrício Bruno, vamos falar sobre o goleiro Agustín Rossi, meus amigos. Segundo o jornal Portal Esportivo da Argentina, que é o El Crack Deportivo, trouxe o seguinte: River Plate tem interesse na contratação de Agustín Rossi do Flamengo. O goleiro foi um pedido do treinador Martín de Michelis. O atleta tem vínculo válido com o Flamengo até dezembro de 2027. A informação no portal El Crack diz o seguinte: olha só, hein? Realmente aí o River Plate pode vir com tudo. De Michelis pode irritar Riquelme lá do Boca Juniors, que acabou perdendo o Agustín Rossi para o Mengão Queridão. Agustín Rossi pode chegar ao River. Martín de Michelis vai em busca da orelha de Juan Ramón Riquelme. River mantém Agustín Rossi, ex-goleiro do Boca Juniors, meus amigos. Tem mais, olha só isso aqui, ó. Agustín Rossi vive grande momento com a camisa do Flamengo. O goleiro que foi o carrasco do River nos super clássicos e deixou o Boca sob a gestão de Juan Ramón Riquelme, seria um dos alvos de Martín de Michelis para o Milo. Rossi teve desentendimento com Riquelme durante sua passagem pelo Boca Juniors, razão pela qual ele deixou a equipe no início de 2023. Enquanto isso, de Michelis aguarda a situação. Em seguida, a matéria ainda diz o seguinte, olha só: no River estão muito atentos ao presente do ex-goleiro do Boca Juniors aos 28 anos. É o melhor do futebol brasileiro. Olha só, hein? É o melhor do futebol brasileiro em sua posição, defendendo as cores do Flamengo. Embora no momento o River não tenha intenção de iniciar negociações por Agustín Rossi, Martín de Michelis tem na carteira o Mengão, o primeiro como possível opção para junho. O Milionários procura um concorrente para Franco Armani. As orelhas de Juan Ramón Riquelme estão molhadas. Bom, a matéria aí bem, né, provocante ao Riquelme e ao mesmo tempo deixando claro aí que Agustín Rossi seria a primeira opção do técnico Martín de Michelis, técnico do River Plate, que tem interesse na contratação do goleiro Agustín Rossi do nosso Mengão Queridão. Se falando em Agustín Rossi, Flamengo negociando, caso negocie o Agustín Rossi, existe uma possibilidade de o Flamengo ir ao mercado e buscar um novo goleiro? Sim, com certeza, né? E uma informação que a torcida do Flamengo é sensacional. Olha só o que a torcida foi lá resgatar um post do Bento, goleiro do Atlético Paranaense, seleção brasileira, lá em 2014, em 16 de 11 de 2014, quando o Bento postou lá elogiando o Flamengo, uma vez Flamengo, sempre Flamengo. A torcida do Flamengo é isso. Eu vou falar para vocês, eu sendo o Flamengo, eu tentaria uma investida no Bento, hein? O que vocês acham? Bom, vamos ver o que deve acontecer. A princípio o Flamengo não tem intenção de liberar, negociar o Agustín Rossi, mas vamos seguir, chegar a proposta, a gente vai ver o que o Flamengo deve fazer. Mas você liberaria, venderia o Rossi? Negociaria o Agustín Rossi? Fique à vontade, deixa aqui nos comentários
a sua opinião, beleza? Bom, mas o de agora foi isso. Logo, logo eu volto com mais informações do nosso Mengão queridão. Eu quero deixar um forte abraço para cada um de vocês. Muito obrigado pelo seu carinho. Muito obrigado pela sua companhia. Fiquem com Deus. Até a próxima. Saudações rubro-negras.